Quando você segue regras a vida inteira, o que acontece quando, pela primeira vez, você as quebra? Uma policial impecável, uma suspeita enigmática, uma linha que nunca deveria ser cruzada, mas que já foi atravessada. O que acontece quando a lei e o desejo se misturam? Esse é um daqueles encontros que podem mudar tudo ou destruir vidas. Você tem certeza que está pronto para essa história? Então já senta aí, porque isso vai pegar fogo. Antes de começar, já faz o seguinte: deixa o like, porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve se ainda não faz parte da nossa família. E ativa o sininho para não perder nenhuma história como essa. Agora, sem mais enrolação, vamos ao episódio. O Pelourinho fervilhava com o som de tambores e risadas soltas naquela noite quente de Salvador. Entre os casarões coloniais e becos estreitos, a cidade parecia viva, pulsante. Mas, para a policial Marcela Ribeiro, aquela não era uma noite de diversão. Ela estava ali para caçar. Os informantes apontaram que uma transação ilegal aconteceria num bar clandestino, bem no coração do centro histórico. Contrabando de mercadorias, lavagem de dinheiro, coisa grande. E ela não podia errar. Foi então que a viu. Encostada no balcão de madeira gasto, segurando um copo de uísque, Bianca Figueiredo observava tudo ao redor com um meio sorriso nos lábios. Mulher de pele bronzeada, cabelos longos castanho escuros e olhos cor-de-mel cheios de segredos. Usava uma blusa justa preta e calça jeans rasgada, deixando claro que sabia que chamava atenção. E gostava disso. Mas o que Marcela não sabia era que naquela noite sua vida mudaria para sempre. A policial avançou, firme, empurrando clientes no caminho. Seus olhos estavam cravados na mulher. Bianca Figueiredo? A voz de Marcela cortou o barulho do ambiente. A suspeita virou o rosto devagar, sorrindo como se aquilo fosse uma brincadeira. Depende. Quem está perguntando? Marcela puxou o distintivo. Polícia. Você vem comigo. Agora. Ao invés de se render, Bianca inclinou a cabeça, analisando a policial de cima a baixo. Tem certeza que quer me prender? Sussurrou, os olhos brilhando de provocação. Marcela franziu a testa. Aquela mulher estava brincando com ela? Antes que pudesse responder, Bianca se moveu. Rápida, perigosa, sedutora. Ela se inclinou perto demais, os lábios quase roçando o ouvido da policial. Cuidado, fardada. Às vezes quem caça acaba sendo caçado. O que acontece quando quem deveria estar presa começa a virar o jogo? Agora a tensão começou de verdade. Marcela vai conseguir se manter no controle? Ou Bianca já está ganhando? A delegacia do centro de Salvador não era um lugar acolhedor. Paredes descascadas, lâmpadas piscando e o cheiro de café requentado no ar. Mas nada disso parecia afetar Bianca. Ela estava sentada na sala de interrogatório, as mãos algemadas sobre a mesa, mas o corpo relaxado como se estivesse em um bar. Marcela, por outro lado, estava em pé, os braços cruzados, tentando ignorar o jeito como Bianca sorria para ela. Então, como funciona isso? Você me olha feio por algumas horas até eu confessar um crime que não cometi? Marcela trincou o maxilar. Você foi pega no local da transação ilegal. Não tente bancar a inocente. Bianca inclinou-se levemente para frente, os olhos cor-de-mel fixos nela. E se eu disser que estava no lugar errado, na hora errada? Eu não acredito em coincidências. A suspeita soltou uma risada baixa. E eu não acredito que você seja tão durona quanto finge ser. Marcela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você sempre trata tão bem suas suspeitas? Ou só as que chamam sua atenção? Bianca provocou, deslizando os dedos pelo tampo da mesa. A policial se forçou a manter a expressão neutra. Ela não podia se deixar levar. Isso aqui não é um jogo. Bianca ergueu uma sobrancelha, o sorriso carregado de desafio. Mas está começando a aparecer um. Marcela segurou a prancheta com força, como se fosse uma âncora. Se continuasse ali, olhando para aquela mulher, poderia acabar dizendo algo que não devia. Marcela deveria ser a policial no controle,
Mas e se Bianca estiver manipulando tudo desde o começo? Bianca deveria estar preocupada com a prisão, mas parece mais interessada em Marcela. A sala de interrogatório parecia mais sufocante do que o normal. Marcela não gostava de soltar suspeitos, mas sem provas concretas, não havia outra opção. Bianca se levantou calmamente, massageando os pulsos onde as algemas estavam há poucos minutos. Aquele sorriso convencido ainda brincava em seus lábios. E, então é isso? Nossa história termina aqui? Marcela revirou os olhos, mantendo a expressão séria. Por enquanto. Mas não se empolgue, eu ainda vou encontrar o que preciso. Bianca inclinou a cabeça, os olhos brilhando com algo que Marcela não conseguia decifrar. Se quiser me ver de novo, não precisa inventar um crime, basta pedir. O ar pareceu pesar. Marcela sentiu o estômago revirar, mas manteve o rosto inexpressivo. Vá embora, Bianca. A suspeita riu, caminhando até a porta sem pressa. Até breve, policial. Horas depois, Marcela tentou de tudo para esquecer aquela provocação. Mergulhou em relatórios, revisou interrogatórios, até aceitou um café horrível da máquina da delegacia. Mas nada adiantava. A voz de Bianca continuava ecoando em sua mente. E então, aconteceu. Marcela decidiu dar uma volta para esfriar a cabeça. Andava pelo Pelourinho, onde a noite fervia de vida. Música ao vivo, risadas, o cheiro de comida misturado com maresia. E, no meio daquele caos, Bianca. Ela estava sentada em um bar de esquina, uma cerveja na mão, as pernas cruzadas, como se o mundo inteiro pertencesse a ela. O olhar de ambas se cruzou. O coração de Marcela disparou. Ela poderia simplesmente ignorar, mas seus pés já estavam se movendo antes que pudesse pensar. O que acontece quando a lei e o desejo começam a se misturar? Agora que o acaso uniu as duas novamente, será mesmo acaso? O bar estava lotado, mas Marcela sentia que só existiam duas pessoas ali. Bianca sorriu ao vê-la se aproximar, batendo os dedos na lateral do copo com diversão. Bem que eu achei que você não fosse me resistir, policial. Marcela cruzou os braços, tentando ignorar o arrepio na nuca. Não se iluda, Bianca. Estou aqui porque ainda não confio em você. Bianca riu baixinho, inclinando-se para a frente. O perfume amadeirado misturava-se ao cheiro forte de cerveja e maresia. E precisa confiar? Ou precisa sentir? Marcela trincou o maxilar. Eu preciso de respostas. Você esteve ou não envolvida no roubo do Porto? Bianca sorriu de canto. Se eu fosse culpada, você me prenderia ou me protegeria? Silêncio. A policial engoliu seco. Não havia uma resposta simples para aquilo. Ela deveria levantar, sair dali e esquecer essa mulher. Mas ao invés disso, seu olhar caiu para os lábios de Bianca. Um instante. Um segundo a mais do que deveria. E Bianca percebeu. A suspeita se inclinou levemente, a voz saindo em um sussurro. Cuidado, Marcela. Você pode estar cruzando uma linha perigosa. Marcela está cruzando uma linha que nunca deveria atravessar. Agora que a tensão chegou ao limite, o que vem a seguir? Marcela sentia o coração martelando no peito. Ela não deveria estar ali. Não deveria sequer ter permitido que chegasse a esse ponto. Mas quando Bianca se aproximou mais um passo, os olhos escuros carregando um desafio silencioso, o dever e o desejo se tornaram indistinguíveis. Você quer me prender ou quer me testar? A voz da suspeita era um sussurro provocante. Marcela respirou fundo, lutando contra o calor subindo pelo corpo. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim. E você também. A policial tentou recuar, mas Bianca foi mais rápida. O toque aconteceu. Primeiro leve, um roçar de dedos no braço de Marcela, como um teste. Quando nenhuma das duas recuou, veio o beijo. Foi forte, intenso, errado, irresistível. Marcela agarrou Bianca pela nuca, puxando-a para mais perto, sentindo o corpo quente contra o seu. O gosto de álcool e perigo misturado. O tipo de coisa que ela deveria afastar, mas que naquele instante só queria aprofundar.
O beijo durou segundos ou uma eternidade? Ela não sabia. Só sabia que quando Bianca sorriu contra seus lábios, já era tarde demais. Agora que experimentou, será que Marcela pode voltar atrás? O desejo venceu o dever. Mas quais serão as consequências? Marcela passou a noite tentando esquecer o que havia feito, mas o gosto de Bianca ainda estava em seus lábios. Na manhã seguinte, sentada na delegacia, ela finalmente encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça. Bianca podia não ser culpada. A prova estava ali, diante dela. Um documento que indicava que a verdadeira criminosa era outra pessoa. Alguém bem mais influente do que imaginavam. O que isso significava? Que Marcela cometeu um erro terrível. Ela beijou uma mulher inocente, mas tratou como culpada. Antes que pudesse processar tudo, uma mensagem anônima chegou ao seu telefone. Sei o que você fez. Marcela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém sabia. Ela olhou ao redor, sentindo o peso do perigo pela primeira vez. Alguém estava observando. O que é mais perigoso? O crime ou o desejo que sentem uma pela outra? Marcela não tem mais controle da situação. E agora? Marcela sentia o coração martelar contra o peito. A mensagem anônima não deixava dúvidas. Alguém estava observando seus passos. Mas o que realmente a fez gelar foi o nome no relatório da investigação. Bianca não era o alvo. Ela era a próxima vítima. Sem hesitar, Marcela pegou a chave do carro e saiu da delegacia antes que alguém pudesse detê-la. Ela deveria seguir a lei, reportar o que descobriu, deixar que a polícia resolvesse. Mas havia algo dentro dela que gritava para correr até Bianca. Quando chegou ao bar onde a viu pela última vez, viu o perigo de perto. Um carro preto, vidros escuros, parado do outro lado da rua. Um homem saindo, olhando ao redor, e então entrando no bar, atrás de Bianca. Marcela não pensou duas vezes. Ela desceu do carro, puxou a arma da cintura e entrou. O bar estava abafado, a música tocava alta, mas ela captou Bianca imediatamente e viu o homem se aproximando dela. Gritos, confusão, um disparo ecoou. Bianca girou nos calcanhares, os olhos arregalados, e então viu Marcela ali, arma em punho, apontando para o agressor. "Corre!" Marcela ordenou. Sem questionar, Bianca segurou a mão dela e obedeceu. Elas correram juntas. Marcela deveria estar atrás de Bianca, mas agora era Bianca quem estava correndo perigo. Até onde se pode ir por alguém que se ama? Agora que Marcela cruzou a linha, não há mais volta. O motor do carro roncava no silêncio da noite, cortando a estrada deserta. Marcela mantinha as mãos firmes no volante, mas seu coração estava uma bagunça. Ela nunca imaginou que estaria ali, fugindo, com Bianca ao seu lado. O brilho das luzes da cidade ficava para trás, enquanto elas cruzavam o limite do que era certo e errado. "Para onde estamos indo?" Bianca perguntou, a voz rouca pela adrenalina. "Para longe do perigo, pelo menos por enquanto." Silêncio. Bianca observava Marcela de perfil. A tensão em sua mandíbula, os dedos pressionados ao volante. "Você não precisava fazer isso." Marcela não desviou o olhar da estrada. "E te deixar morrer?" Bianca abriu um sorriso torto. "Achei que sua prioridade era me prender, não me salvar." Marcela soltou um suspiro. Ela não sabia mais o que era prioridade, mas sabia que se perdesse Bianca, algo dentro dela também morreria. Uma noite que mudaria tudo. Horas depois, elas estavam num chalé afastado, escondidas do mundo. A lareira estalava, lançando sombras quentes pela madeira rústica das paredes. Bianca puxou a jaqueta, jogando-a sobre a poltrona, o corpo ainda vibrando pela perseguição. "Parece até cena de filme", murmurou, olhando ao redor. Marcela sentiu um arrepio ao vê-la ali, naquele ambiente tão íntimo. "Não é um filme", respondeu baixo. "Mas talvez seja um erro." O olhar de Bianca se fixou no dela. "Se é um erro, por que não consigo parar?"
O silêncio entre elas se tornou algo físico, denso, inevitável. E então, Bianca deu um passo à frente. Marcela não recuou. Os lábios se encontraram em um beijo que não tinha mais volta. Fome, desespero, certeza. Marcela sentiu o calor tomar conta do seu corpo, as mãos apertando os fios de Bianca. Naquela noite, não havia mais lei, não havia mais certo ou errado. Só havia elas duas, consumindo algo que já não podiam negar. O que acontece quando não há mais volta? Marcela perdeu o controle. E agora? O sol já despontava no horizonte quando Marcela abriu os olhos. A lareira ainda lançava um brilho alaranjado pelo chalé, mas o calor em sua pele vinha de outro lugar. Bianca. Ela dormia ao seu lado, a respiração leve, os traços relaxados como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse em paz. Marcela não queria se mexer, mas precisava. Seu telefone estava cheio de chamadas não atendidas, seu nome estava nas manchetes. Policial Marcela Ferraz desaparece no meio de investigação envolvendo criminosa procurada. Era questão de tempo até que a encontrassem, mas algo havia mudado. A verdade finalmente vem à tona, uma nova mensagem. Temos provas. Bianca não é culpada. O peito de Marcela apertou. Ela sabia, sempre soube, mas agora tinha provas. Agora podia lutar por Bianca sem precisar fugir. O problema? E se já fosse tarde demais? Enfrentando as consequências. Bianca acordou, os olhos castanhos piscando para Marcela. O que foi? Perguntou ao notar a expressão séria dela. Marcela respirou fundo. Eu posso limpar seu nome, mas, para isso, eu preciso voltar. O sorriso de Bianca morreu. E você acha que vão te perdoar por tudo que fez? Marcela não tinha resposta para isso. O mundo estava contra elas. As regras estavam contra elas. Mas naquele momento, nada disso parecia importar. Bianca se inclinou, os dedos deslizando pelo rosto de Marcela. Se for voltar, faça valer a pena. Será que o amor pode vencer? Quando o mundo inteiro está contra? Tudo ou nada. O que Marcela vai fazer agora? O tribunal estava em silêncio quando Marcela entrou. Cada olhar estava sobre ela. Cada cochicho, cada sussurro. Mas ela não se intimidou, porque agora ela sabia o que estava fazendo. O momento da verdade. As provas estavam lá. A inocência de Bianca era um fato incontestável. Mas, para limpar seu nome, Marcela precisou se sujar. Ela entregou os corruptos que estavam por trás da acusação. Fez o que a lei não teve coragem de fazer. E no final, saiu de lá sem sua farda, mas com a consciência limpa. Uma nova vida. Ou uma nova fuga. Naquela noite, as malas já estavam prontas. Marcela olhou para Bianca do outro lado do quarto. Tem certeza? Bianca perguntou, segurando a alça da bolsa. Marcela sorriu. Nunca tive tanta. Elas entraram no carro e partiram. Último olhar para trás. O motor rugiu pela estrada, cortando a escuridão. Marcela manteve os olhos fixos na frente, focada no futuro. 6 meses depois. Um café à beira-mar. O sol iluminava a pequena cidade litorânea onde decidiram recomeçar. Marcela abriu um pequeno jornal local e sorriu ao ver a manchete. Ex-policial abre escola de defesa pessoal para mulheres. Bianca apareceu ao seu lado com 2 xícaras de café. Lendo sobre sua própria história, Bianca provocou, entregando a xícara. Marcela ergueu o olhar e sorriu. Ainda me acostumando a escrever uma nova. Bianca se inclinou e a beijou suavemente. Então espero que essa história nunca tenha um ponto final. A lei ficou para trás, mas o amor, esse sim, era para sempre. Agora sim, um final fechado e feliz. O que acontece quando o amor desafia todas as regras? Marcela abriu mão de tudo. Bianca encontrou um caminho que nunca imaginou. Juntas, elas recomeçaram. Mas e você? Quantas vezes já sentiu que precisava escolher entre o que o mundo espera e o que seu coração realmente quer?
A verdade é que o amor não precisa de permissões, não precisa de justificativas, precisa apenas de coragem. E se essa história te fez sentir algo, se de alguma forma tocou seu coração, então já valeu a pena contar. Agora, me conta aqui nos comentários, o que você teria feito no lugar da Marcela? E claro, se você quer mais histórias que mexem com a gente assim, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no próximo vídeo vem mais uma história que vai te tirar o fôlego. E dessa vez, o jogo será ainda mais perigoso. Nos vemos no próximo vídeo.